Meu nome é Tânia Cordeiro, eu sou conselheira do IA Brasil e gostaria de cumprimentar a todos os nossos convidados, dar as boas-vindas aos nossos convidados. Esse tema é muito importante, então o IA Brasil não poderia deixar de abraçar esta causa, né, do Outubro Rosa, e por isso nós convidamos a doutora Andréia Guimarães, que é médica oncologista, renomada no mercado, e aceitou participar deste webinar para nos conscientizar a todos nós e aos nossos associados também, voluntários, equipe e a equipe interna sobre este tema. Obrigada, doutora Andréia. Nós temos algumas perguntas que foram selecionadas pelo nosso time. Doutora Andréia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando de um assunto que é tão importante. Obrigado aí a Brasil pela essa oportunidade e espero sanar várias dúvidas que com certeza todos têm do dia a dia aí para prevenção do câncer de mama e qualquer outro tipo de câncer ginecológico ou mesmo tumores da mulher. Nós temos algumas perguntas, doutora Andréia. Quais são os sintomas e os tipos de câncer de mama? É possível ter um câncer de mama mesmo sem sentir nada, sem ter nenhum sintoma? Bom, é possível, eu vou começar da segunda pergunta, é possível sim. É importante que toda mulher faça o seu rastreamento, que a gente chama, que o exame de eleição, o exame mais importante é a mamografia, que a mamografia ela deve ser realizada de rotina, justamente naquela mulher que não tem nenhum sintoma, que é justamente para ser diagnosticado de rotinamente observar e ver se tem alguma lesão pequena que muitas vezes passa despercebido no autoexame, tá? Então, a mamografia vê aquelas lesões pequenas e é onde realmente, é lógico que ninguém quer ter câncer de mama, mas se é para ser feito um diagnóstico, que seja feito numa fase o mais precoce possível, porque as chances de curabilidade e mesmo de sobrevida são superiores. E o autoexame é importante também, tá? Mas não substitui a mamografia como rastreamento. Por quê? O dedo, a nossa mão não tem capacidade de detectar essas lesões pequenas. Então, muitas vezes, quando a lesão já é palpável, ela está num tamanho um pouco maior. Mas é importante que a mulher conheça o seu corpo. Tá? O autoexame tem essa importância, porque ninguém conhece melhor o seu corpo do que cada mulher. Então, quais os sinais e sintomas que chamam a atenção? Importante no autoexame que seja feito, aquele exame que é feito um dedilhamento de uma forma como se fosse em círculo na mama, você vai palpando devagarzinho com as pontas dos dedos, isso preferencialmente fora do período menstrual. Tá? Porque o período menstrual, a mama às vezes fica um pouco mais densa, mais dolorida, às vezes fica até mais granulosa, que isso é normal, às vezes algumas mulheres têm, então é importante que seja feito fora do período menstrual. E o que deve chamar a atenção? Que a mulher observe seu corpo não só no toque, mas no olhar. Se é palpável, visto alguma nodulação, alguma retração, ou seja, algum afundamento, às vezes, da pele ou do mamilo, quando o mamilo entra, ele inverte, tá? Alguma ulceração, saída ou ferida na mama, saída de secreção pelo mamilo, há um edema que a gente chama a pele da mama, às vezes fica com aqueles furinhos como se fosse da casca da laranja, também é um sinal de escamação, às vezes da areola ou uma lesão no mamilo. E outra coisa, às vezes, algum gânglio ou alguma nodulação na região da extensão praxila, também são sinais e sintomas que são importantes que a mulher fique alerta e qualquer alteração desse tipo, ou mesmo ficou na dúvida se a mama tem algum nódulo, não, procure o seu médico para fazer o acompanhamento. Doutora Andréia, a mamografia de rotina, agora falando especificamente da mamografia, a mamografia de rotina em mulheres deve ser feita a partir de qual idade? Assim, Então, qual idade é mais comum a incidência do câncer de mama e assim, se tem cura?
Bom, a mamografia deve ser feita. Hoje a gente tem a recomendação do Ministério da Saúde que seja feita dos 50 a 69 anos a cada 2 anos. Porém, a Sociedade Brasileira de Mastologia e de Radiologia recomenda a partir dos 40 anos. A gente tende a oferecer a partir dos 40 anos, a incidência de câncer de mama é maior entre 50 e 69 anos, ou seja, a mulher que já está na fase entrando na menopausa, mas isso não quer dizer que não ocorra câncer de mama em jovens. Ocorre, sim, e por isso que algumas sociedades, inclusive sociedade americana, às vezes até recomendação de iniciar esse rastreamento a partir dos 40 anos, para evitar de pegar uma faixa de pacientes que muitas vezes não são diagnosticadas quando a mamografia é realizada só a partir dos 50. E importantíssimo ficar atento à sua história familiar, tá? Que às vezes aquela mulher que tem história de câncer de mama na família, mama ou ovário, câncer de mama em homem, isso é importantíssimo, esse acompanhamento, e muito esse acompanhamento realmente numa fase precoce. E o câncer de mama, se perguntou da curabilidade, sim, o câncer de mama é curável, tudo depende do estágio que esse tumor é diagnosticado. Então, quanto mais precoce, maior as chances de cura, maior as chances de sobrevida, menores são os tratamentos são menos mutiladores. Então, por isso a importância da mamografia de rastreamento de rotina, independente de sintoma, que a mulher tenha essa rotina de anualmente fazer seu exame, e o que a gente recomenda é que realmente seja feito a partir dos 40 anos anualmente. Certo. Doutora Andréia, toda mulher com familiar, assim, com família, né, histórico familiar de câncer de mama, deve fazer o teste genético e o uso de anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? Bom, o uso de anticoncepcional pode aumentar o risco de câncer de mama, sim. Ele protege do câncer de ovário, tá? É um fator protetor. Do ponto de vista familiar, é importante ficar atento a essa história familiar. Não é toda mulher precisa ter uma avaliação e um histórico. O que ocorre? Muitas vezes essa mulher, quando tem um histórico familiar, a gente encaminha para um oncogeneticista. O que é isso? Ele é um especialista da área de genética e que vai fazer como se fosse uma árvore genealógica da parte da história familiar e ver os riscos familiares e, eventualmente, se aquela mulher tem indicação ou não de teste genético, tá? E hoje, cada vez mais, felizmente, a gente já teve valores desses testes serem muito caros. No passado, felizmente, isso tem diminuído bastante o custo, e isso tem sido feito com mais frequência. É lógico, mas isso tem que ser bastante pesado, né? Porque do risco-benefício do teste, mas é um teste, isso tem acrescentado muito, não só para a mulher, mas para os seus familiares. Porque isso pode, uma vez a mulher tendo uma mutação genética, principalmente dos genes que a gente conhece aí, que chama BRCA1 e BRCA2, que muitos já devem ter ouvido falar em virtude da Angelina Jolie, que teve da história familiar, porque a Angelina foi um ícone aí de mudança no que chamou atenção para testes genéticos em mama. E isso é importantíssimo. Esses genes não estão relacionados só a câncer de mama, mas câncer de mama, ovário e outros tumores. E existem, uma vez a pessoa, mesmo sem ter câncer, com uma mutação genética, ela pode ser submetida a procedimentos para diminuir o risco tanto de câncer de mama quanto de ovário e acompanhamento de, eventualmente, de outros tumores de uma forma mais rotineira e para diagnóstico, eventualmente, precoce. Doutora André, então, por favor, seria possível nos orientar sobre, assim, frisar, né, então, sobre a importância de um diagnóstico precoce e da prevenção dos atingeres mais frequentes na mulher, mama, colo retal, colo de útero?
Bom, dos tumores mais frequentes na mulher, a gente tem, primeiro, os tumores de pele, que são mais frequentes tanto em homens quanto mulheres, mas nas mulheres é o câncer de mama, tá, como um dos mais prevalentes, mais incidentes, seguido pelo tumor coloretal e o tumor de colo de útero. Cada um tem fatores de riscos distintos, vamos colocar aí o tumor de mama. Importantíssimo na prevenção, que a gente chama de prevenção primária, que são aqueles fatores de risco que vão aumentar o risco de câncer de mama. Então, hoje, para qualquer pessoa, isso é importante. Uma dieta adequada, pobre em gordura, rica em fibras, de frutas, legumes, atividade física, importantíssimo. Isso, as mudanças de hábito e hábitos saudáveis, isso tem reduzido em quase 40%, às vezes, riscos de câncer de mama. Então, isso é importantíssimo. Não fumar e o controle do peso. O peso tem sido um problema hoje de saúde pública mundial e que tem uma importância enorme. É importante a gente lembrar que peso, a gordura, diria assim, ela se transforma em estrógeno, e esses tumores de mama, principalmente, são tumores dependentes do estrógeno, então é importante o controle do peso para diminuir esse risco de câncer de mama e outros tumores, como o colo retal, que é o segundo tumor mais frequente também aí entre as mulheres. Para o tumor coloretal, vamos assim, para fechando mama como fatores de risco. Então, a gente tem aí a obesidade, a história familiar, mulheres que nunca engravidaram ou nunca amamentaram, isso acaba sendo um fator de risco. O uso das terapias de reposição hormonal por um período prolongado é um fator de risco. História familiar de câncer de mama na família, ou mama e ovário, é importante. Tá? História de câncer de mama em homem na família, apesar do câncer de mama em homem ser raro, representa só 1% dos tumores de mama, mas o câncer de mama na família em homem, isso é importante porque é um tumor que está relacionado a essa mutação do BRCA, tá? Assim, ela tem um risco maior. Então, esses são alguns dos fatores de risco para câncer de mama. Pensando em tumor coloretal, tá? Tumor de intestino. Alimentação é importantíssima. Alimentação, muitas vezes, rica em processados, alimentos processados, a carne vermelha em excesso, a alimentação rica em gordura, pobre em fibras, é um fator de risco, além da obesidade. Então, o que chama atenção aí para a prevenção do câncer coloretal? Importante a pessoa estar atento ao seu hábito intestinal, aquela mudança brusca de hábito intestinal para uma constipação, intestino mais preso para uma diarreia, essa oscilação, às vezes é importante procurar assistência médica, e sangramentos anormais, sangramentos pelas fezes, é importante também que passe na rotina, num proctologista para avaliar. Em termos de prevenção, importante que a pessoa fique atento a partir dos 50 anos, fazer uma colonoscopia, tá? Colonoscopia é um exame endoscópico que é feito pelo ânus, pelo reto ali, e vai avaliar o intestino por dentro. Qual o objetivo disso? Eventualmente ver se tem algum pólipo, que seriam umas bolinhas que às vezes ficam dentro do intestino, e eventualmente se tiver, aquilo é retirado, porque muitas vezes tem pólipos que aumentam o risco de câncer de intestino. Tá? E outra forma são as pesquisas de sangue oculto nas fezes, também é uma outra estratégia. Mas a colonoscopia, a partir dos 50, uma vez ela estando normal, às vezes pode ser espaçada para ser feito a cada 5 anos, tá? Bom, e o terceiro câncer mais frequente entre as mulheres, que eu acho que é de extrema importância, é o câncer de colo de útero. Lembrar que o câncer de colo de útero é uma doença prevenível e curável. É o tumor que está relacionado a um vírus que chama-se HPV, que é o papiloma vírus. Dentre os vários tipos de HPV, os mais frequentemente relacionados ao câncer é o HPV 16 e 18, tá? Hoje, em termos de prevenção, existe vacina contra HPV,
a melhor faixa etária para vacinação para o HPV é ainda na faixa etária de pré-adolescente, adolescente, meninas e meninos, tá? O menino também tem que ser vacinado, acaba que muitas vezes, quando se fala de câncer de colo de útero, só se foca na mulher, mas o homem tem um papel importante aí, até porque o HPV é um vírus transmitido por via sexual, tá? E essa vacinação é recomendada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E hoje, a partir de março desse ano, o Ministério da Saúde também colocou para aquelas pacientes oncológicas ou imunossuprimidas da vacinação gratuitamente pelo serviço público até os 45 anos, tá? Isso não quer dizer que mulheres que não estão nesse escopo da gratuidade não possam tomar vacina em rede privada, tá? É importante mulheres jovens até os seus 45 anos que tomem suas vacinas, podem tomar vacina na rede privada contra HPV. Além da vacinação, importante a realização do Papa Nicolau de rotina, também anualmente. Ele é um exame importantíssimo, infelizmente tem sido subutilizado, tá? E uma outra coisa que eu chamo a atenção, que é um exame que tem sido uma tendência mundial de não só realizar o Papa Nicolau, mas também a pesquisa do DNA do HPV. Isso hoje, muitas vezes, alguns planos de saúde, tudo tem feito essa cobertura. Infelizmente, ainda no serviço público, a gente não tem de rotina a pesquisa do DNA do HPV. Por quê? Assim, o Papa Nicolau, ele já vê alteraçõezinhas, é colhida naquela escovinha e naquela raspagem do colo, as células anormais. Mas o DNA do HPV, ele vai ver justamente se tem HPV naquela amostra e qual é o tipo de HPV, e se é ou não esse HPV de alto risco. E prevenir, eventualmente, através juntando os dois exames, é importante da gente detectar se já tem algum tipo de lesão, que é aquela lesão precursora, é o pré-câncer, antes de se transformar em um câncer de colo de útero, que muitas vezes se chamam os NICs, que é NIC 1, NIC 2, NIC 3, isso é tratável, e é nessa fase, eventualmente, que a importância do Papa Nicolau, porque se tiver qualquer alteração dessa, ou mesmo que a pessoa tenha HPV, é possível de ser tratado. Não quer dizer que ter HPV vai ter câncer, mas ela precisa ter um olhar mais apurado do ginecologista para um acompanhamento mais próximo. Eu acho que, basicamente, é isso, né? A junção da vacinação com o Papa Nicolau, o objetivo é detectar lesões precursoras e tratamento precoce e identificar quem tem ou não ali, através da pesquisa do DNA do HPV, se tem HPV e qual o risco, e fazer uma estratégia de acompanhamento mais individualizada. Não sei se cobri tudo que... Sim, cobriu sim, muito obrigada. Bem, eu agradeço muitíssimo, então, doutora Andréa Guimarães, a presença, né, por ter aceito o nosso convite. Eu acho que foi muito enriquecedor, né, com certeza será muito importante para a conscientização de todos nós. Muito obrigada novamente pelo apoio e por nos ajudar a abraçar essa causa do Outubro Rosa. A senhora gostaria de deixar alguma palavra final? Olha, eu acho que assim, o mais importante é que cada a importância da mulher, a gente hoje está no momento, com toda essa pandemia, tudo, acaba a gente priorizando muitas vezes outras coisas, mas a gente tem que ter tempo da gente. Antes da gente cuidar de qualquer a gente tem que cuidar da gente também, porque senão você não consegue dar essa mesma assistência para os demais. Então, não deixem passar seus exames de rotina, façam sua mamografia anualmente, seu Papa Nicolau anualmente, e aqueles que já estão na faixa etária dos 50 anos, começar a fazer sua colonoscopia a partir dos 50. Então, assim, essa é a recomendação, não deixe para amanhã. Ninguém gosta mais da gente do que nós mesmos, então, e para a gente cuidar dos outros, a gente precisa estar bem.
Tá? Então, esse eu acho que é o recado mais importante, e o que a gente viu aí na pandemia, muitas vezes as pessoas priorizaram e acabaram largando um pouco isso, e isso não é legal, porque infelizmente, às vezes são feitos diagnósticos em fases mais avançadas, isso tem... as chances de curabilidade são menores e os tratamentos, muitas vezes, são tratamentos mais agressivos e mais mutiladores. Então, a gente está falando de 3 doenças que são passíveis: câncer de mama, colo retal e colo de útero, são passíveis de diagnóstico e tratamento quando diagnosticados numa fase precoce. Então, mais do que qualquer coisa, a rotina da prevenção é importante. Muito obrigada mais uma vez, doutora Andréia. Eu agradeço a presença de todos. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, contem comigo sempre para qualquer outro evento. Um abraço a todos e bom dia, boa semana. Muito obrigada.